Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Em reunião no Palácio da Alvorada, o governo acerta com parlamentares as datas para a votação das reformas no Congresso. Esforço é para evitar que a Operação Lava Jato dificulte a aprovação. O trânsito é a principal causa externa de vítimas entre 0 e 14 anos no Brasil. Falta de fiscalização do uso da cadeirinha é um dos motivos. O desperdício acaba com a metade dos alimentos produzidos no Brasil. Medidas simples poderiam acabar com a insegurança alimentar no país. ONG que recolhe alimentos em bom estado e redistribui para entidades assistenciais completa 18 anos. A Associação Banco de Alimentos luta para acabar com a fome que atinge 14 milhões de brasileiros. Operação Carne Fraca completa um mês. Além da queda no faturamento das empresas denunciadas, pouca coisa mudou para o consumidor brasileiro. O vice-presidente norte-americano visita a Coreia do Sul, passeia por zona desmilitarizada perto da fronteira com a Coreia do Norte e diz que tempo de paciência estratégica com Pyongyang acabou. A cadeirinha é a forma mais segura de transportar os pequenos no carro. A lei brasileira determina que esses equipamentos devem ser usados até os 7 anos e meio de idade. O trânsito é a principal causa de morte por acidente de crianças de 0 a 14 anos. Antes de sair de carro pela primeira vez com o filho mais velho há 7 anos, Janaína teve que pedir ajuda do vendedor para usar a cadeirinha. Achei bem complicado, ainda mãe de primeira viagem, você não sabe. O uso correto do bebê conforto, da cadeirinha e do assento de elevação reduzem em mais de 70% o risco de morte em caso de acidente. A ONG Criança Segura montou o ranking das cidades mais perigosas para as crianças no trânsito a partir dos dados do Ministério da Saúde. Palmas, no Tocantins, aparece em primeiro lugar, com 7,76 mortes a cada 100 mil crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos. Depois vem Macapá, Brasília, Goiânia e Rio Branco. São Paulo aparece em 13º lugar. Tem muito a ver com a questão da fiscalização também, às vezes menos fiscalização do que aqui. Também é importante que os pais não se deixem levar por boatos ou notícias compartilhadas nas redes sociais. Cada cadeirinha é indicada para um peso e uma idade específicos, discriminados nas etiquetas dos produtos. O bebê conforto, a criança vai de costas, só relembrando, né, olhando para o vidro de trás, e ela deve ficar aqui, pela nossa lei, até 1 ano. Aqui ela vai ficar de 1 a 4 anos, mais ou menos, ou respeitando o limite de peso do equipamento. E aqui a criança fica, pela nossa lei, de 4 a 7 anos e meio. Outra pergunta comum é sobre a cabeça, que fica solta quando a criança adormece no assento de elevação. Priorizar um assento de elevação com esse encosto, porque aí a gente tem essas duas laterais aqui que acomodam a cabeça da criança para ela não tombar com a cabeça para o lado ou bater a cabeça no vidro, enfim. Aquela almofadinha que vem aqui é uma possibilidade. Não é perigoso? Não. A hemofilia é uma disfunção crônica genética e não contagiosa que afeta mais de 12 mil pessoas no Brasil. Quem é portador tem problemas de coagulação no sangue, chegando até a precisar de transfusões de sangue. Hoje é o dia da hemofilia, para lembrar que, com acompanhamento adequado, é possível ter uma vida normal, sem grandes restrições. O que a família dos portadores precisam é de informação. É isso, Laís Duarte. Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. É isso sim, a informação é a chave, viu? A hemofilia é transmitida geneticamente e é possível conferir se a mãe é portadora com exames que desde 2014 são cobertos pelos planos de saúde. Aqui no Centro dos Hemofílicos do Estado de São Paulo está tudo pronto para a confraternização de hoje entre pacientes, familiares e também os funcionários. Eu vou conversar agora com a Mariana Bataza, que é presidente da Federação Brasileira de Hemofilia. Boa tarde, Mariana. O tratamento é possível ser feito pelo SUS? Sim, o tratamento é coberto integralmente pelo SUS para todos os pacientes do Brasil através dos hemocentros. O Brasil é o 3º país do mundo em número de pacientes com hemofilia. Por que a gente tem um número tão alto assim? Hoje nós temos um registro muito bom de pacientes e também um diagnóstico considerado muito bom. O Brasil tem um reconhecimento internacional muito grande por ter tido um avanço muito grande no tratamento nos últimos 5 anos. A gente tem o tratamento preventivo, que é chamado profilaxia, que permite que o paciente tenha uma boa qualidade de vida, possa trabalhar, estudar e
poder ter uma qualidade de vida que é o que realmente importa. Tá ok, muito obrigada pela participação. Quer mais informações? É só entrar lá no site hemofiliabrasil.org.br. Aldo. Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Serão distribuídas 80 milhões de doses, 6 milhões a mais do que em 2016. A repórter Evelyn Avancini acompanha. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. A campanha nacional de vacinação desse ano começa mais cedo para prevenir o aumento de casos fora de época, como os que aconteceram no ano passado. E desta vez, o público-alvo inclui também os professores. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Helena Sato, que é diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Doutora Helena, boa tarde. Quais outros grupos devem tomar a vacina? São os grupos com maior risco de evoluírem com complicações após uma infecção pelo vírus influenza. Quem são? As pessoas com 60 anos ou mais, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, grávidas, puérperas, pessoas portadoras de alguma doença crônica. Então, são estes os principais grupos a serem incluídos na ação de vacinação, com a novidade dos professores neste ano. Quem não faz parte desses grupos também deve tomar a vacina? Neste momento, essa vacina, essa é a nossa 19ª campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza, e ela é voltada para quem? Para quem precisa mais, ou seja, esses grupos de risco, uma vez se infectando pelo vírus influenza, terão sim o maior risco de evoluírem com complicações. Por isso, estes são os grupos selecionados. Ok, muito obrigada, doutora. A aplicação da vacina obedece a um cronograma definido pelo Ministério da Saúde. Vamos lá. A partir de hoje, tomam a vacina pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde. A partir de segunda-feira que vem, serão imunizadas crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes, mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias e a população indígena. No dia 2 de maio, começa a distribuição das doses para pacientes com doenças crônicas e no dia 8 de maio, os professores. Ana, é com você no estúdio. Obrigada, Evelyn. Quase 10% da população do planeta ainda passa fome. Aqui no Brasil, segundo os últimos dados da ONU, são 14 milhões de pessoas. Mas não é falta de comida, é falta de uma distribuição justa. A Associação Banco de Alimentos aqui em São Paulo ajuda a fazer a ponte entre quem tem comida de sobra e quem tem fome. Arroz, feijão, macarrão, café na sacola. E tudo vai para o caminhão. Há 18 anos, essa é a rotina da organização Banco de Alimentos, idealizada por Luciana. Eu sempre me questionei por que existia tanta pobreza no meio de tanta riqueza. E em determinado momento da minha vida, eu realmente resolvi agir. Nós damos comida para pessoas que não são economicamente ativas, né, e que vivem em situação de risco social. Hoje, são 50 empresas e indústrias parceiras que doam o excedente do que produzem ou comercializam. Diariamente, equipes do Banco de Alimentos fazem a retirada e a redistribuição dessa comida perfeita para o consumo, que chega a 42 instituições em toda a Grande São Paulo. Por mês, são 30 toneladas de alimentos no prato de 22 mil pessoas. Não chega só a comida, junto vem também informação. Nutricionistas do Banco de Alimentos orientam as entidades a aproveitar melhor cada ingrediente. As refeições ficam mais saborosas e o desperdício acaba. Essa associação, que atende 100 idosos, recebe as doações há mais de 8 anos. Depois do curso, então, a gente começa a aproveitar tudo. Os meninos às vezes acham estranho. Ai, tia, vai usar isso? Mas depois que está pronto, eles acabam comendo. O trabalho da ONG inspirou projetos semelhantes em todo o país. Nós acreditamos que a gente precisa matar a fome na consciência das pessoas, porque senão a gente vai estar o tempo todo enxugando gelo. Fome significa carência. Nós temos carências de muitas coisas. Temos carências do alimento, em primeiro lugar, da educação, da moradia, do transporte, da dignidade, da justiça, de arte. O ser humano quer ser feliz. E olha, lamentavelmente o que não falta é matéria-prima para esse tipo de trabalho, viu? Metade dos alimentos produzidos no Brasil fica no meio do caminho até a casa das famílias. Os alimentos desperdiçados seriam suficientes para acabar com a insegurança alimentar no nosso país. O desperdício de alimentos nas feiras livres é um retrato do que acontece em muitos lares do país. Tem tantas pessoas passando necessidade, fome, né? Então incomoda bastante. É muito triste ver uma coisa dessa. O Brasil desperdiça por ano 41 mil toneladas de alimentos. É o suficiente para encher 625 mil caminhões com frutas, legumes
e verduras que hoje vão parar no lixo. É comida suficiente para acabar com a insegurança alimentar no país, segundo o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Uma situação absurda, afirma o presidente do Instituto Acatu, que trabalha pelo consumo consciente. No mundo como um todo, a estimativa é quase 1 bilhão de pessoas que passam fome. No Brasil, acredita-se que o número é por volta de 3,5 milhões de pessoas que são subalimentadas. E o descarte de comida não acontece apenas nas famílias mais ricas. Um estudo da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mostra que esse desperdício é resultado de um comportamento típico do brasileiro. Eu acho que tem a questão da estética também. A gente vai muito, o alimento tem que estar perfeito. Qualquer detalhezinho pequenininho o pessoal já não compra. Se sobrar, tá pretinho, alface em casa, joga fora. No país, uma família de 3 pessoas com renda mensal média de R$ 2.100 e despesa de R$ 600 com comida desperdiça R$ 180 em alimentos. É como se todo ano jogasse no lixo o salário de um mês inteiro. Para evitar esse comportamento que custa caro, algumas dicas. Planeje suas compras, faça uma lista do que falta. Não faça compras com fome. Compre alimentos em embalagens adequadas ao tamanho da sua família. Guarde e congele alimentos em porções pequenas e aprenda a aproveitar melhor os alimentos. Lições que a professora Rose ensina. Eu congelo. Como eu tenho muito pouco espaço, eu já tenho umas embalagens individuais que eu faço meus alimentos, já faço a porção. Eu utilizo até casca. A inteligência artificial está cada dia mais perto do cidadão comum. Antigamente usada em grandes empresas, agora os robôs dão sua mãozinha em aplicativos no celular e até em exposições de arte. Já pensou em interagir com uma obra de arte? Havia fábrica neste lugar? Esta obra representa o Vale do Anhangabaú. Uma exposição em cartaz na Pinacoteca de São Paulo oferece essa experiência. Em 7 obras de autores como Tarsila do Amaral e Cândido Portinari, o visitante tem à disposição fones de ouvido e um smartphone com aplicativo que tira dúvidas e explica detalhes das pinturas, do contexto histórico e curiosidades. Tem uma interação muito bacana, tanto para nós, jovens, quanto para as crianças. A inteligência artificial é uma área de pesquisa da ciência da computação que busca tecnologias que simulem a inteligência humana. Assim como acontece no nosso cérebro, ela tem a capacidade de resolver problemas. Muitas pessoas, especialmente aquelas que vivem conectadas, já contaram com algum tipo de ajuda virtual. Seja, por exemplo, em um corretor de texto que aprende as palavras mais utilizadas, em sugestões de compras e agendamentos de serviços, ou num aplicativo de trânsito que ensina o caminho. Vamos pegar a Avenida Antônio Joaquim de Moura, Andrade, São Paulo. Então a inteligência artificial ela vem para resolver problemas das pessoas. O mais legal é você resolver problemas que são pequenos, mas que eles tomam muito tempo, tomam muito espaço da tua vida. E essa mãozinha da tecnologia deve ser maior a cada ano. De acordo com um estudo americano, até 2020, 40% das interações com dispositivos móveis deverão ser feitas a partir de softwares de inteligência artificial. Quando a gente fala de saúde, uma noite mal dormida pode trazer prejuízos como falta de atenção, irritabilidade e baixa produtividade. A solução para esses problemas é tentar recuperar o sono perdido quanto antes. Mas quando isso não é possível, como fazer para se ter um dia produtivo até que a próxima noite chegue? Desde que a pequena Lorena nasceu há 2 meses, Anne não sabe mais o que é dormir bem. Na verdade, não. A gente vai cochilando, né? E para conseguir descansar um pouco, precisa da ajuda da mãe. Quando ela tá dormindo um pouquinho, eu tô de olho na nenê. Quando dorme pouco, o Bernardo já sabe como vai ser o dia seguinte. Acabado. Não tem produtividade, é horrível. A Ingrid é médica residente e dorme em média 5 horas por noite. O segredo dela para sobreviver à noite mal dormida? Café. Não tem como burlar muito café. A melhor solução para uma noite mal dormida é, sem dúvida nenhuma, repor o quanto antes essas horas de sono. Mas se isso não é possível de imediato, os médicos recomendam algumas ações simples que podem ajudar a aliviar esse sofrimento até a noite seguinte. O sol, ele desperta, faz produzir e liberar no corpo
um hormônio de acordar, a melatonina. Então a ideia é, no dia seguinte, se exponha ao sol. Dê preferência para fazer as coisas com mais atenção, que envolvam um melhor desempenho nas primeiras horas. É recomendado também fazer alimentações mais leves, tomar um banho gelado para despertar e evitar pequenos cochilos durante o dia. Quanto ao café, pode ajudar, mas não resolve totalmente o problema. A cafeína, ele é um estimulante, mas a sua atenção não vai estar em ordem. Então, quer dizer, você vai estar acordado, mas não necessariamente com atenção. Então, muito cuidado com operar máquinas, dirigir automóveis. A dona Maria Esther dorme em média 4 horas por noite, mas para ela isso não é um problema. Olha, eu sempre dormi muito pouco, eu tenho o privilégio de dormir pouco, eu dou conta numa boa. Agora a gente fala da economia brasileira. O nível de atividade da economia voltou a crescer pelo segundo mês consecutivo. Após subir 0,62% em janeiro, a economia teve novo avanço em fevereiro, com alta de 1,31%. O comportamento do indicador foi influenciado principalmente pelo setor de serviços, que cresceu 0,7% em fevereiro na comparação com janeiro. Conhecido como prévia do PIB, o IBC-BR serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A previsão oficial do Banco Central para o PIB de 2017 é de 0,5%. Há um mês, a Polícia Federal anunciava a Operação Carne Fraca. A PF chegou a afirmar que grande parte da carne vendida nos supermercados era de má qualidade e tinha até papel na composição. Apesar do esforço das empresas e do próprio governo, com visitas a frigoríficos e jantar em churrascarias, as exportações foram abaladas e o consumidor mudou de hábitos. Apesar de toda a repercussão negativa provocada pela Operação Carne Fraca, as exportações do produto aumentaram em março, mas o preço caiu. No mercado financeiro, as ações da JBS, a principal exportadora, tiveram desvalorização de 15%. Juntas, JBS e BRF detêm 2/3 do mercado de carne e perderam 5 bilhões de reais em valores de mercado. Grandes importadores da carne brasileira, como China, União Europeia e Emirados Árabes Unidos, mantêm a restrição à carne produzida pelos frigoríficos investigados. E a fiscalização da carne que sai do Brasil deve continuar mais exigente. No supermercado, o consumidor passou a evitar embutidos e deu preferência ao peixe. Quem se manteve na carne sentiu um pouco a queda do preço, que não chegou a 1% em março, de acordo com o levantamento do IBGE feito em todo o país. A Operação Carne Fraca investigou irregularidades em 21 frigoríficos brasileiros. Eles são suspeitos de pagar propina a fiscais do Ministério da Agricultura e vender carne de má qualidade. 36 pessoas foram presas. 3 frigoríficos foram interditados. Um deles foi reaberto depois que as irregularidades ali não foram comprovadas. A JBS deu férias coletivas para funcionários em 10 das 36 unidades de bovinos até o dia 23 de abril, prorrogáveis por mais 10 dias. Em meio ao tsunami político por causa da lista do fim do mundo do ministro Edson Fachin, a única certeza do atual governo é de que no Congresso as reformas não podem parar. Para garantir a tramitação, o presidente Michel Temer reuniu peças-chave nesse domingo no Palácio da Alvorada. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política com o Congresso, Antônio Embaçaí, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, sentaram-se à mesa com o relator da proposta de emenda à Constituição 287, deputado Arthur Maia, e o presidente da comissão especial que analisará o texto, o deputado Carlos Marum. Também estavam o presidente da Câmara, o Botafogo da Odebrecht, Rodrigo Maia, e o Caju, Romero Jucá, líder do governo no Senado. Na pauta, a estratégia para aprovar a reforma a fórceps. Nem a investigação aberta contra o relator deve atrapalhar. Arthur Maia é investigado no Supremo, pois não teria declarado doação de R$200 mil recebida durante campanha eleitoral. Ele diz que tudo correu conforme a lei. Para Marum, que defendia Eduardo Cunha com unhas e dentes, não há constrangimento nenhum na investigação. Para evitar que a oposição peça vistas e sente em cima do texto, o relatório será entregue amanhã e a comissão apresentará um pedido de vistas coletivo com prazo para terminar, na semana que vem. Nos planos do Planalto, a votação no plenário da Câmara deve acontecer na primeira semana de maio. Marum profetiza um placar elástico, 350 votos a favor. A seguir, brasileiros avançam na etapa da Austrália do Mundial de Surf. E mais, em visita à Coreia do Sul, o vice-presidente dos Estados Unidos diz que paciência estratégica com a Coreia do Norte acabou.
Agora o noticiário internacional, o destaque começa pela Turquia, onde a oposição pede a anulação de referendo que amplia poderes do presidente Tayyip Erdogan. Cerca de 55 milhões de turcos foram às urnas no domingo. De acordo com a oposição, os eleitores turcos não tiveram privacidade para votar e algumas cédulas foram contadas em segredo. O pedido de anulação do referendo deve ser levado ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A oposição exige a recontagem de 60% dos votos. O sim teve 51,2%, contra 48,8% do não. O presidente Tayyip Erdogan pediu que a comunidade internacional respeite o resultado. O suicida que explodiu uma caminhonete-bomba contra um comboio de 75 ônibus que retirava moradores sírios de 2 cidades leais ao regime de Bashar al-Assad usou a carga de alimentos para atrair as vítimas. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, além dos 126 mortos, entre eles 68 crianças, há dezenas de feridos em estado grave. Eles fazem parte do grupo de 30 mil pessoas que devem ser retiradas de localidades sitiadas. A China pediu nesta segunda-feira que Estados Unidos e Coreia do Norte se abstenham de provocações que possam aumentar a tensão da Península Coreana, após o lançamento de um míssil não identificado na noite de sábado. O míssil, que teria sido disparado da cidade costeira de Sinpo, teria explodido no lançamento, de acordo com a Coreia do Sul. Mais cedo, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, defendeu a diplomacia para se conseguir o desarmamento da Coreia do Norte. O chanceler russo Sergei Lavrov alertou que Moscou não vai aceitar as ações imprudentes da Coreia do Norte e disse esperar que os Estados Unidos não tomem decisões unilaterais no caso. As declarações foram dadas enquanto o vice-presidente norte-americano Mike Pence está em visita à Coreia do Sul. Numa área desmilitarizada entre as duas Coreias, Pence diz que a era da paciência estratégica com Pyongyang terminou. Agora é a hora do esporte com o Cadu Cortez. Boa tarde, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem. Bem-vindo, Cadu. Tranquilo, Aldo. Vamos lá para a nossa hora de esporte desta segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente vai ver os gols dos estaduais. Antes, o destaque é tênis e surf. Vamos lá. O 6º dia de competições em Bells Beach, na Austrália, começou com a vitória de Caio Iberi e a eliminação de Gabriel Medina para o português Frederico Moraes. O paulista Felipe Toledo, de Ubatuba, em grande fase, despachou o australiano Adrian Buchan por 18,27 a 15,56 e avançou à quarta fase. Em seguida, foi a vez de Adriano de Souza, o mineirinho, venceu o francês Jeremy Flores e também se classificou. Fechando o domingo de vitórias brasileiras, o Igor Dantas bateu Matt Wilkinson, mandando para casa o atual vencedor da etapa. No tênis, faltou pouco para o brasileiro Tomás Bellucci conquistar mais um título na carreira. O tenista número 1 do Brasil foi derrotado por 2-1 pelo norte-americano Steve Johnson no set desempate da decisão do torneio de Houston, número 29 do mundo. No ranking atualizado de hoje, Bellucci deve pular de 65 para 42 do mundo com os pontos acumulados. Nos estaduais, hora de balançar as redes, vamos ver. Semifinais do Campeonato Baiano, o Bahia soube aproveitar as oportunidades que teve para sair com ótima vantagem diante do Fluminense de Feira de Santana. Hernani marcou após jogada de Alione. 4 minutos depois, René Júnior pegou a sobra de dentro da área. O Touro do Sertão sentiu e levou mais um. Regis, um chutaço de fora da área. No Mineiro, América e Cruzeiro empataram em 1-1. Messias para o Coelho e Thiago Neves para a Raposa marcaram os gols do empate no Independência. Gauchão, o Grêmio pegou o Novo Hamburgo na arena com força máxima, mas esbarrou no poderio do melhor time do primeiro turno. O tricolor até saiu na frente logo aos 2 minutos da segunda etapa com o Ramiro, mas permitiu a reação do Anilado, que igualou com um belo gol de Juninho. Final 1-1. Taça Rio, final Vasco e Botafogo. O time Cruz Maltino faturou o título da Taça Rio neste domingo, ao vencer o Botafogo por 2-0. Douglas e Luiz Fabiano deram o 10º caneco ao time da Colina. Ainda teve tempo para Bruno Silva, do Botafogo, chutar a bola no juiz no momento do apito final. Cartão vermelho. Depois disse que se arrependeu, hein, Bruno Silva? Não tem jeito, né? No Campeonato Paulista, quem diria, hein? Vamos ver os gols. No Moisés Lucarelli, em Campinas, foram 3 gols em 33 minutos. A Ponte Preta entrou em campo como se a vida de todos os jogadores estivesse em jogo. O Palmeiras parecia fazer a digestão do bacalhau de Páscoa, da sexta-feira ainda. Um atropelo da Macaca, 3-0.
tudo no primeiro tempo. William Potker logo aos 40 segundos, depois Luca aos 7 e Jefferson aos 33. E o estraçalhamento só não foi maior porque o juizão deu uma mão, um braço para o Palestra. Esse pênalti aí do Fernando Praz só não foi mais pênalti que esse do Fábio Costa no Tinga, lembra, em 2005? Final, 3-0 Ponte. Na outra semifinal, São Paulo recebeu o Corinthians no Morumbi e o Mister Clássico apareceu e guardou dele de novo. Jô, 1-0. Depois, Rodriguinho, de fora da área, fechou a conta. E ontem teve um lance incomum. O juizão, Luiz Flávio de Oliveira, deu cartão amarelo para Jô, por um pisão no goleiro Renan Ribeiro. Mas teve que voltar atrás, depois de ser avisado por Rodrigo Caio, que tivera sido ele o autor do choque involuntário com o companheiro. O juiz chegou a agradecer a ajuda do zagueiro São Paulino. Pelo Twitter, o Corinthians fez o mesmo. E a gente sempre critica aqui, né, quando acontece o inverso. Dessa vez, parabéns para o Rodrigo Caio, que conseguiu, que assumiu, avisou o árbitro, que também teve a decência de ir lá e se desculpar e reverter o cartão, que foi anulado, obviamente. É isso aí, gente. Concordo. Valeu, Cadu. Até Valeu, amanhã. até mais. Tchau, tchau. Tchau, Cadu. O Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate. Boa tarde, até amanhã. Tchau.